Oi, gente, eu venho mais uma vez trazer uma palavra de meditação para o seu coração, assim como ele vem trazendo conforto para o meu também. Eu venho compartilhar essa palavra com você hoje. E o texto bíblico dessa palavra é em Mateus 14, versículo do 30 ao 33. E o contexto que Deus me deu essa palavra de reflexão foi porque a gente tem ouvido tantas notícias, né, de pessoas em situações bem vulneráveis e pessoas que vieram a óbito em função da Covid. E aí a gente sente misericórdia das pessoas, mas quando você tem alguém próximo, um amigo, um familiar, algo do tipo, é diferente. E é nesse momento que você realmente reflete sobre os seus pensamentos, sobre as vozes que você tem ouvido. E eu fui orar a Deus colocando algumas pessoas, né, em oração em relação a essa Covid. E fiquei um pouco angustiada, né, mas logo cedo de manhã, quando eu acordei, o Senhor me deu essa palavra e eu quero compartilhá-la com você. Porque assim como eu, você também pode ter alguém que esteja com suspeita, ou pessoas conhecidas que vieram a óbito, enfim. Em algum momento isso vai chegar na gente, no sentido de ter alguém próximo, né? Bom seria que não, mas infelizmente esse vírus invisível está atuando no mundo e o nosso papel é se resguardar, mas também resguardar nossa saúde mental, nosso espírito, nosso corpo e nossa alma. E aí eu busco a palavra de Deus para trazer direção, um norte, né, para minha vida, e por isso eu compartilho com você essa palavra. Então tá ali no capítulo 14, né, de Mateus. Na descrição do vídeo vão ter as palavras que eu trouxe de reflexão, tá lá, se você quiser estudar, se aprofundar mais, que diz assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Eu trouxe só um recorte, né, do versículo que começa no versículo 22, que Jesus anda sobre o mar. E nesse contexto aqui, ele está falando com Pedro. Para Pedro vir, vem Pedro, vem andar sobre as águas. E aí, logo no versículo 30, me chamou muita atenção. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Quando Pedro olha para a força do vento, para o vento contrário, ele teve medo. Quando a gente confia, o medo não tem como assolar a nossa alma, né? Ou ainda que ele venha, você pensa o seguinte: você tem domínio sobre os seus sentimentos. Tem até um livro, Comunicação Não Violenta, que foi ministrado numa palestra até no meu trabalho, há um tempo atrás. E nessa palestra, a palestrante traz um pouco das convicções desse livro, que Marshall faz um estudo, enfim. Se você puder dar uma lida nesse livro, talvez, nessa Comunicação Não Violenta, você vai entender que o livro fala sobre o domínio dos nossos sentimentos. A gente sempre tem mania de colocar a culpa no outro. Eu revidei você porque você falou assim comigo, mas o responsável pelo seu sentimento é você. Então, na circunstância aqui, Pedro teve medo. E onde tem medo, não tem confiança. Ou você confia ou você tem medo. Se você tem fé, se você injeta fé no seu coração, não tem como ficar o medo e a fé. Você injeta a fé e o medo sai. E aí, na circunstância, Pedro olhou para o vento contrário. E aí,
Deus me fez refletir exatamente nesse sentido, porque eu estava olhando para o vento contrário, eu estava olhando para notícia X, notícia Y de uma pessoa conhecida, da conhecida de uma conhecida, tá, e o que eu vou fazer com o sentimento que eu tô sentindo, né? Ou eu vou injetar fé no meu coração, ter certeza de que Deus está no controle de tudo, que aí eu vou até no Salmo 46, Deus me levou, né, nesse Salmo, no versículo 10 diz o seguinte: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, Ele está conosco, Ele está comigo, Ele está com você. O Senhor Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aí eu fiquei pensando assim, tá, beleza. Quando eu venho trazendo em outro vídeo a questão do propósito de Deus com a minha vida, com a sua vida, e de que há um propósito para tudo, inclusive para Deus permitir uma pandemia. E aí eu fiquei pensando na palavra em Romanos 8, 28, diz assim o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ok, todas as coisas cooperam para o bem. Mas é muito fácil falar quando eu não tenho nenhuma pessoa da minha família tenha morrido, ou enfim, esteja numa situação muito de risco. Falar, todas as coisas cooperam para o bem. Mas quando você tem na sua família, ou enfim, tem alguém perto, você tem que lutar contra o seu sentimento de dúvida, de medo. Todas as coisas cooperam para o bem? Sim, todas as coisas cooperam para o bem. Hoje, a situação pode ser até adversa, pode ser uma situação que foge do teu controle, por exemplo, um vírus que é invisível, mas todas as coisas cooperam para o bem. Se você for analisar essa quarentena e escolher compreender essa quarentena como uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de você ressignificar algumas coisas da sua vida, você vai compreender que coopera para o teu bem, coopera para o teu crescimento, coopera para você se ressignificar, para você se analisar, né? Não é olhar para o outro, não, é olhar para você mesmo, olhar para dentro. E hoje eu posso dizer, todas as coisas cooperam sim, né, para o bem. Hoje eu consigo olhar a minha vida, a minha família com outro olhar, e eu não quero sair como eu entrei nessa quarentena, eu quero sair diferente para fazer a diferença, para gerar vida em outras vidas através da minha vida. E essa palavra é uma breve palavra, mas que falou muito ao meu coração, porque Pedro, ele olhou para o vento contrário, e Jesus foi tão bacana que ele fala: homem de pequena fé, por que duvidaste? Vamos escolher hoje não duvidar? Crer no sobrenatural, assim como esse vírus é invisível e vem atingindo as pessoas, a sua fé em Jesus, a sua fé em Deus também é invisível, e você crê, você escolhe crer que Ele tem o controle de tudo, e a palavra de Deus diz que Ele é o que tem o controle de tudo. Aquietai-vos, essa é a palavra que eu deixo para você. Eu me aquieto. Eu estou me aquietando em Deus, não olhando para as circunstâncias, sabendo o quadro das situações, porque eu não posso ser ignorante, mas eu escolho mover os meus sentimentos, a minha fé, num Deus que pode tudo e que tem o controle de tudo. Essa é a palavra que eu quero semear no seu coração, que está germinando aqui no meu também, e que nós possamos ruminar ela, para ela trazer esperança, fé, confiança, que você possa ser instrumento de Deus para gerar essa vida em outras vidas, tá bem? Fica com essa palavra.